A tua filha com graça, com poder, com autoridade, Pai, que a tua palavra possa fluir de uma maneira sobrenatural. Nós, em nome de Jesus, repreendemos as trevas, todo espírito contrário, todo espírito maligno, toda distração, todo bloqueio na mente, todo sofisma, toda fortaleza caia por terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Em nome de Jesus, bom tê-los aqui. É uma alegria poder adorar o Senhor junto com vocês. E nessa noite, eu quero primeiramente sinalizar algumas coisas aqui, antes de propriamente entrarmos na palavra. Enquanto eu estava em casa, buscando ao Senhor e obrigada aí, né? Sobre essa palavra, o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E Ele manda dizer o seguinte, preste atenção no que eu vou falar, tá bom? O Espírito Santo manda nessa noite dizer àqueles que estão aqui, que este culto são para aqueles que perderam a esperança. Você não se preocupa que eu não vou chamar você aqui na frente, certo? O Espírito Santo só quer que nós nos identifiquemos com o que Ele está dizendo aqui. Então, primeiramente, para aqueles que perderam a esperança. Também esse culto, ele foi preparado pelo céu para todos aqueles que estão cansados de esperar por uma resposta de oração. Pastora, mas pode um cristão cansar de esperar por uma resposta? Pode. Nós somos seres humanos, nós cansamos às vezes. Esse culto também é para aquelas pessoas que amam a Deus, mas que ainda seguem em um relacionamento defeituoso com o seu Criador. Aquelas pessoas que amam ao Senhor, mas que ainda seguem em um relacionamento defeituoso com o seu Criador. Esse culto também é para aquelas pessoas que ainda vivem dentro de uma nuvem escura de depressão. Uma nuvem escura de depressão. Esse culto é para você. Esse culto também é para todo aquele que está se sentindo fraco. Não é sobre cansaço físico, é sobre fraqueza. E por último, é para todo aquele que não consegue parar de pecar, mesmo sendo cristão, mesmo já tendo confessado a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não consegue parar de pecar. Recado dado. Agora abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo ao povo de Roma, ao povo que vivia em Roma, no capítulo 8, por gentileza. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas tudo que nós vamos comentar aqui se refere ao capítulo 8. Se refere ao ministério do Espírito Santo na minha e na tua vida. Se refere a esse ministério, o ministério do Espírito que nos trouxe vida, verdadeira vida. Amém? Glória ao nome de Jesus. Diz assim, todos acharam? Está projetado aqui, John? Eu quero que você leia comigo esse versículo, preste muita atenção no que diz o versículo 1 de Romanos capítulo 8, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha bem para ela. Não precisa dizer nada, mas eu quero dizer algo para você da parte do Senhor. Nenhuma condenação há para
minha vida, nem para a tua vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele vem transformando a nossa história. Jesus, ele vem literalmente, né, irmãos? O ser humano vivia um dilema: se pecasse, morreria. Mas não era a morte física simplesmente, morreria eternamente. E agora o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é o que? É sobre justamente esse dilema da morte eterna que o ser humano vivia, debaixo da lei. E nós conhecemos a história, nós conhecemos as leis que Deus entregou a Moisés. E nós sabemos que as leis, elas foram úteis, elas foram boas. E cada lei que o Senhor estabeleceu, cada estatuto, cada juízo que Deus estabeleceu, não foi para nos punir, mas foi para nos proteger. Mas a lei não livrava ninguém da morte eterna. Ninguém era capaz de cumprir a lei. E por essa causa, não éramos livres, estávamos escravos dos nossos delitos e dos nossos pecados. É o que diz a Escritura. Mas agora, quando Jesus, ele aparece no cenário, né, como aquele filho perfeito, Jesus trazendo exatamente o modelo correto de como um ser humano deveria ser. Não, pastora, não pode ser. E quantas vezes nós ouvimos isso, né? Olha, nós não podemos mentir, nós não podemos pecar. Ah, mas Jesus não pecou porque ele era o Filho de Deus. Sim, ele era o Filho de Deus, que abriu mão da sua glória e veio, se tornou semelhante a um de nós, suscetível a tudo aquilo que eu e você estamos suscetíveis todos os dias. Foi assim que Jesus veio, humano, como um ser humano. Ele não veio como Deus, e tampouco ele usurpou desse direito de ser igual a Deus. Ele abriu mão de todo o direito que ele tinha para vir como um ser humano, para nos mostrar o quê? Que é possível viver da forma correta. E sabe, irmãos, eu gosto muito de uma comparação, né? Eu li isso há muitos anos num livro. E sempre que nós vamos falar sobre transformação, sempre que eu vou citar algo sobre transformação de vida, eu gosto de fazer essa citação, porque é uma ilustração muito clara, que nos traz clareza, que diz o seguinte: o ser humano que pecou lá no início, quando nós pecamos, nós, os seres humanos, nós fomos virados do lado do avesso. Vai dizer que não é esquisito alguém que usa uma roupa do lado do avesso. A gente logo percebe. Às vezes a pessoa sai de casa vestida do avesso, né? Até que encontra um amigo e diz assim: meu Deus, olha aí, tu viu que tu botou a blusa do lado do avesso? Não sei se já aconteceu com você, já me aconteceu. Um dia a gente estava a Paula está sinalizando com ela também, é normal, acontece. Principalmente com sanguíneos, né? Que a gente está sempre com pressa, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, acontece de sair com a roupa do lado do avesso. Nós fomos num retiro, eu e o Flávio, no ano passado, e eu sentei do lado de uma amiga minha assim, ela estava com um conjunto lindo assim, de linho, azul marinho, né? Quem me conhece sabe, eu gosto de azul. E eu disse para ela: nossa amiga, que lindo esse teu conjunto. Ela disse: ai, gostou, pastor? Ah, eu já tenho, já faz um tempo. Eu disse: ai, lindo, eu gostei do detalhe da calça. E de fato, o que me chamou a atenção foi o detalhe na calça. E ela disse: que detalhe? Quando ela disse: botei as calças do lado do avesso. Acontece, mas tem um jeito certo de vestir a calça. Assim como existe uma maneira correta de eu e você, como filhos de Deus, como cristãos, nós vivemos. E foi isso que Jesus veio trazendo, esse modelo correto de alguém que está do lado certo, espírito, alma e corpo. Porém hoje a nossa configuração está um pouquinho diferente. Nós vivemos no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. É aquilo que o Flávio falou: peca quem está na carne. Só que Paulo, ele começa a apontar, ele começa a trazer luz, ele começa a trazer clareza e principalmente esperança, dizendo: olha, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora esse dilema que nós vivíamos, ele termina com a chegada do Messias, com a chegada de Jesus Cristo. Meus irmãos, esse dilema que era fatal para a minha vida, para a tua vida, ele foi resolvido. Agora um poder diferente passa a atuar na minha vida, na tua vida e na vida de todos aqueles que ainda não
entregaram suas vidas para Jesus e que precisam fazer isso. Se você está aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus, e você quer experimentar desse poder, eu animo você a fazê-lo. Se joga nos pés do Senhor. Hoje é o dia, irmãos. Hoje é a sua noite. Hoje é a minha noite, é a sua noite. É a minha noite para ser restaurada, é a tua noite para ser salvo. Talvez você está aqui vivendo um dilema diário na sua vida, como eu citei ali algumas questões de não conseguir parar de pecar, mesmo amando ao Senhor, mesmo amando ao Senhor Jesus, você não consegue ainda ter um relacionamento saudável, correto com Ele, ainda o seu relacionamento com o Senhor, ele está totalmente distorcido. E aquilo que o Flávio falou, o que não falta são pessoas na internet respaldando um relacionamento que não é saudável. E se nós quisermos saber e entender a respeito de pecado, nós vamos ter que fazer como tudo que nós fazemos. Se nós vamos falar de casamento, como eu aprendo sobre casamento? Voltando ao princípio. Como eu aprendo sobre educar os filhos? Voltando ao princípio de todas as coisas, na gênesis de todas as coisas. E quando Jesus vem, Ele vem literalmente trazendo um recado do Pai para nós. Olha, vocês não precisam mais viver debaixo da legalidade do pecado, debaixo da brutalidade e da violência e da tirania que o pecado trouxe para vocês. Vocês não precisam mais morrer, agora vocês podem viver. Esse é o recado que Jesus vem trazendo. E agora Ele vem e Ele estabelece o ministério do Espírito, o ministério de vida, o ministério que traz vida. E o pecado foi o pecado que tornou a nossa relação com o nosso Criador defeituosa. E sermos pecadores, irmãos, nascermos pecadores não foi uma escolha nossa. Você escolheu nascer pecador, eu não escolhi nascer pecador. E eu confesso para você, quando eu não era cristã, eu não entendia muito bem essas coisas. Sabe, Duda, quando dizia assim, não, todos são pecadores. Mas o que eu fiz? Foi uma herança, foi algo que nós herdamos lá no princípio de Adão e Eva. E quando nós falamos sobre pecado, sabe, nós limitamos, nós começamos a nomear os pecados como imoralidade sexual, adultério, prostituição, roubo, mentira. Não é sobre isso, queridos. O pecado inicial que deu origem a todos esses pecados aqui que eu nomeei, e tantos outros que nós seres humanos conseguimos praticar, porque nós somos muito criativos. O que deu origem a todos esses pecados, sabe qual foi? Foi a rebelião contra Deus. Foi a rebelião contra Deus que tornou a nossa relação com Deus defeituosa. E tudo que está defeituoso precisa de conserto, não precisa? Né, Gese? A Gese trabalha maravilhosamente com estofados, com restauração. Está com defeito, tem que arrumar. Se você compra um móvel, se você compra qualquer coisa, uma roupa, você chega em casa, chega a entrega, você percebe que está com defeito, o que você faz? Você pede para trocar por um que esteja inteiro, que esteja de acordo com o modelo que você viu. E é sobre isso o ministério do Espírito. O Espírito Santo tem esse papel na minha e na tua vida. É de justamente trabalhar dentro de nós para nos tornarmos semelhantes a Jesus, o nosso irmão mais velho. Para nos tornarmos como Jesus, que foi o modelo de ser, de viver, de existir, a forma correta de como um ser humano deve viver na terra. Ele não viveu o que viveu porque ele era Jesus. Ele viveu o que ele viveu na terra para nos mostrar que sim, é possível viver sem pecar. Porque ele era totalmente dependente do Criador, totalmente dependente de Deus. O que o Espírito Santo vem nos trazendo é justamente um remédio, sabe? É um remédio, irmãos, é um remédio que vem do céu para curar esse defeito de nascença que nós temos. Nós herdamos, e sabe,
quando nós falamos sobre herança, você sabe que a herança, você pode tanto abrir mão dela, como passar para alguém. E aquilo que o Flávio disse, a nossa geração, nós trabalhamos porque nós recebemos uma herança muito corrupta dos nossos antepassados. Nós recebemos uma herança defeituosa, nós recebemos uma herança no negativo dos nossos pais, dos pais dos nossos pais. E nós começamos a nossa vida com nada. Aliás, a maioria de nós começou no negativo. A maioria de nós começou no negativo, né, Fábio? A gente começa no negativo. E aí a gente vai trabalhando, e o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Para quê? Para que essa herança agora se torne positiva. Para quê? Para que as próximas gerações possam desfrutar daquilo que eu estou deixando, de um legado, debaixo da bênção. Mas o pecado, irmãos, o pecado ele veio como herança para mim e para você. E agora que nós estamos em Cristo Jesus, já não há condenação, ou seja, nós já estamos perdoados. Porém, nós precisamos rejeitar essa herança. Essa herança eu não quero, muito obrigada. Essa herança eu rejeito. Essa herança está há anos na minha família, mas eu rejeito, eu entrego, eu coloco na mesa. Pegue quem quiser pegar, porque eu não vou tocar nisso. É sobre rejeitarmos essa herança. É sobre endireitarmos a nossa relação que é defeituosa. E vivermos convencidos. E é isso que o Espírito Santo faz em mim e em você. Ele nos convence de que a nossa relação, ainda que somos cristãos confessos, muitos já obreiros, batizados, ativos na obra do Senhor, o Espírito Santo ele começa a trabalhar em nós e a apontar, não acusar, mas ele sinaliza, não nos acusa, sinaliza. É como um sinal de alerta que acende todas as vezes que esse relacionamento defeituoso se sobressai, que é quando nós pecamos. Ai, irmãos, a gente precisa aceitar literalmente o remédio que vem do céu, que nos ajuda a resolver essas questões. O remédio não está através do pastor, o remédio não está nas redes sociais, não está na aprovação de outras pessoas. Esse remédio vem do céu. A cura está no céu, não está na terra. A cura não está no céu, a cura está no céu, melhor, não está na terra. Sabe por que a nossa cura ela está no céu? Porque nós viemos de lá. As respostas, e a gente tem falado isso com muita frequência, as respostas que hoje a nossa nação precisa, a nossa família precisa, elas não estão na terra, elas estão no céu. De onde nós viemos, porque nós fomos gerados nele, no Senhor, antes da fundação do mundo. Ele nos conhece cada fio do nosso cabelo, cada célula do nosso corpo, cada detalhe, cada órgão nosso, cada pensamento, cada palavra, tudo a nosso respeito Ele conhece. Ele sabe coisas de mim que eu não sei, mas o Espírito sabe. O Espírito Santo de Deus, esse ministério do Espírito, foi o maior presente que Jesus nos deixou. Foi o ministério do Espírito e da vida. Amém? Vocês estão aí comigo? Glória a Jesus. Quantos querem viver uma vida abundante no Senhor, no Espírito? Eu não estou falando sobre vida financeira. Nós não estamos aqui falando sobre uma campanha de prosperidade. Nós estamos aqui falando sobre como prosperar a nossa alma. Porque é assim que o Espírito Santo trabalha dentro de mim e dentro de você, onde Ele está dentro de nós. Ele trabalha na nossa alma, nas coisas que são referentes ao nosso caráter, ao nosso comportamento, às nossas atitudes, às nossas enfermidades emocionais. É aí que o Espírito Santo de Deus trabalha no nosso espírito. Para quê? Para que o nosso espírito aceite quando o Espírito Santo de Deus quiser testificar dentro de nós que nós somos filhos. A Bíblia diz que o Espírito, aqui em Romanos, ainda no capítulo 8. Gente, está tudo bem, tá? O Isaac, ele é um menino muito especial, né? E às vezes ele se desorganiza, mas está tudo certo. A equipe ali dá conta, tá? Vocês fiquem bem de boa. O
Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Verso 16 do capítulo 8. É aí o trabalhar do Espírito dentro de mim, dentro de ti. Só que nós precisamos aceitar, irmãos, esse trabalhar. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos desse remédio. Remédio que vem do céu para a minha vida, para a tua vida. É quando somos ministrados num ambiente como esse. É quando nós reconhecemos que constantemente nós temos desafiado a vontade de Deus. Sabia disso? Determinados comportamentos que nós temos, determinadas atitudes, determinadas respostas que nós damos, as situações que se nos apresentam no nosso dia a dia, elas vão literalmente declarar que nós estamos indo contra a soberania e a vontade de Deus. Isso é rebelião. Isso é rebelião contra Deus. Nós falamos aqui há umas 2 semanas atrás, quando eu ministrei, e esse mês está sendo um mês excepcional, porque eu dificilmente ministro 2 vezes no mês. Mas acho que como é o mês da mulher, né, a gente está inspirado. Falamos justamente sobre situações que se nos apresentam, circunstâncias. O que é uma circunstância? É uma situação que se apresenta na minha vida, mas que ela anda ao redor do meu alvo principal, que é Jesus Cristo, que é me tornar como Jesus. Ai, é bem difícil dar o outro lado para alguém bater, é difícil perdoar quem nos traiu, mas esse é o trabalhar de Deus na minha e na tua vida, aqui dentro. Não é sobre uma nova vida só na aparência, naquilo que as pessoas veem. Não, é naquilo que eu sei, é naquilo que o Senhor sabe que Ele está trabalhando. Falhamos em tratar ao Senhor como Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ninguém é maior do que Ele. Não se iluda. Ninguém é melhor do que Ele. O dinheiro não é maior do que o nosso Senhor. O dinheiro não faz as coisas que Ele pode fazer por mim e por você. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Existem coisas que nem com todo o dinheiro nós vamos ser livres delas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Dá um glória a Deus por isso. Porque você e eu somos filhos do Todo-Poderoso. Sabe o que é o Todo-Poderoso? A minha oração nessa noite é porque nós recebamos uma revelação do Espírito Santo de Deus, de que o nosso Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, o grande eu sou. O grande eu sou. É o mesmo Senhor que abriu o mar vermelho. É o mesmo Senhor Todo-Poderoso que endureceu o coração de Faraó. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Talvez você está vivendo uma circunstância na sua vida, que você se sinta, nós conversávamos até eu e a pastora Ina na escola de Esther essa semana sobre isso. Às vezes algumas circunstâncias se apresentam na nossa vida e nós nos sentimos injustiçados. Porque afinal de contas a gente é bom, a gente faz tudo certinho. A gente cumpre com os nossos ritos evangélicos, né? A gente vai no culto, a gente participa das reuniões, a gente tem tempo devocional, a gente faz tudo certinho. Só que às vezes por trás de declarações como essa, de sentimentos como esse, de que eu faço tudo certinho, se esconde um espírito chamado religiosidade. E muitas vezes coisas que vêm sobre a nossa vida, circunstâncias que o Senhor permite, situações que o Senhor permite, é justamente para mostrar o nosso coração, aonde está o nosso coração. E se preciso for, o Senhor vai endurecer o coração de Faraó, sim, para que eu e você reconheçamos que Ele é o grande eu sou, que não é sobre as minhas boas obras, é sobre o que Ele fez na cruz do Calvário. É Ele que endurece o coração do Faraó, é Ele que abre, é Ele que fecha.
É Ele que começa, e eu ministrei sobre isso no último culto que eu ministrei. É Ele quem vai terminar a boa obra que Ele começou na minha e na tua vida, até os dias de Cristo Jesus, até a volta de Cristo. O Espírito vai estar trabalhando em mim e em você. Ninguém está pronto, do maior ao menor nesta nação, do maior ao menor líder eclesiástico, se é que podemos falar isso, está pronto. Nenhum líder religioso, nenhuma mulher de Deus, nenhum homem de Deus está pronto. Estamos vivendo um processo, um trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. E é esse mesmo Espírito Santo, que nos convence quanto nós temos sido rebeldes. Não reconhecendo, não tratando a Deus como o Todo-Poderoso. O pecado, ele é classificado como uma falta de afeição a Deus. Você já se afeiçoou a alguém? Quando nós nos afeiçoamos a uma pessoa, nós temos carinho, né? Carinho, nós gostamos de estar com aquela pessoa, nós nos afeiçoamos. Sabe, irmãos, o período das enchentes do ano passado, Ele fez isso nas nossas vidas. Foi ano passado? Não foi ano passado, foi ano retrasado. Nós estamos no início de 26. O ano de 2024, ele nos trouxe isso. Além de toda a tragédia que nós vimos na enchente, o lado bom de tudo isso foi o Senhor gerou entre nós, na congregação, fora daqui, sabe, um ambiente de afeição. Nós nos afeiçoamos a alguns irmãos, nós nos aproximamos de alguns irmãos que nós só conhecíamos do paz do Senhor da chegada, paz do Senhor da saída. Pessoas que às vezes ficavam intimidadas de vir conversar, porque acham assim que o pastor, né, não pode chegar perto do pastor, que tem que passar por todo um exército antes de conseguir falar com um líder dentro da igreja. Pessoas se aproximaram, viram a nossa humanidade, viram a gente rindo, comendo, chorando, tomando banho de caixa d'água. Fomos aperfeiçoados, né, pastor Fábio? Tirando foto, brincando, fazendo dancinha quando chegava um caminhão. Chegou o caminhão do pão, a gente dançou. Quem quer pão, 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 né? Quem é do tempo das paquitas sabe o que eu estou falando. Eu nem para sonhar em ser paquita, porque eu já era até casada, não tinha jeito, não ia rolar também. Nós nos afeiçoamos uns aos outros. E o dia que a gente não estava aqui, a gente sentia saudade, né, Lari? A Lari é mineira, né? Para quem não sabe, esse casal que estava aqui ministrando louvor são de Minas, lá de Poços de Caldas, né? Glória a Deus por isso. E eles vieram aqui para o Rio Grande do Sul, o Guilherme veio trabalhar. E bem na época da enchente, né, Lari? Tava aquela coisa arada toda e eles literalmente se acamparam aqui com a gente. Como eles moravam perto, eles iam dormir em casa. E praticamente todos os dias, gente, a Lari fazia um bolo de chocolate para a nossa merenda de tarde. A Lari fazia, irmãos, com o maior carinho. Ela trazia aquela forma de bolo de chocolate. Coisa boa poder se reunir ao redor da mesa com uma caneca de café, um bolo caseiro. Isso é humanidade. Ver os defeitos uns dos outros, rir da desgraça do outro quando alguém caía, né? A gente ria da desgraça uns dos outros porque tá numa desgraceira só, né? As primeiras noites que a gente dormiu aqui, nós não tinha toalha para tomar banho, roupa para trocar. E aí aquelas pilhas de doação, eu nas doação procurando toalha de banho que eu não sabia nem de quem era. Pensa numa pessoa nojenta. Mas eu precisava de um banho, eu precisava trocar uma roupa. E aí a gente foi dormir com aquelas roupas esquisitas, né? Que não era nossa, que nem sei de onde é que veio. Chinelo maior que o pé. Mas nós nos afeiçoamos uns aos outros. E quando nós nos afeiçoamos uns aos outros, quando a gente gera afeição, a gente faz de tudo para não magoar aquela pessoa. A gente faz de tudo para não dizer coisas que vão ferir aquela pessoa, para não fazer coisas que vão machucar aquela pessoa. E é por isso que a Bíblia classifica pecado como falta de afeição a Deus. Nós dizemos que amamos a Deus, mas não estamos afeiçoados a Ele.
E aí talvez você esteja se perguntando, mas como que eu lido com isso? Porque eu sou aquela pessoa que a pastora falou no início, que não consegue parar de pecar. Eu sou essa pessoa. O que eu faço? Meu irmão, se afeiçoe a Deus. Peça ao Espírito Santo que gere isso dentro de você. Uma paixão avassaladora. Peça ao Espírito Santo que leve você a um nível de consagração, como nós cantamos aqui. Se preciso for, que o Espírito Santo te mergulhe na mirra ardente. Sabe, a mirra, ela era uma resina perfumada, que ela era colocada no óleo da unção. E quando nós falamos sobre mirra ardente, nós estamos falando sobre uma santificação extrema, radical. É isso que o mundo precisa ver em mim e em você. Pessoas que se afeiçoaram ao seu Deus. Pessoas que amam ao seu Deus, mas que são afeiçoadas a Ele. Porque nós podemos amar muitas pessoas e nem todas nós vamos ser apegadas a elas. Não é verdade? Nós vamos nos afeiçoar àquelas pessoas que nós caminhamos próximas. E é isso que o ministério do Espírito faz. E Paulo, ele entendeu esse desespero. Ele entendeu o desespero da humanidade. Que esse é o meu desespero, é o teu desespero. Agradar a Deus. Paulo entendeu, mas em nenhum momento Paulo trata do desespero. Em nenhum momento Paulo fala sobre o desespero. Ele entende o desespero. Ele diz, olha, existem pessoas que continuam vivendo nessa nuvem de depressão. Existem pessoas que continuam pecando sem parar e não conseguem parar de pecar. Existem pessoas que sim, se cansaram de esperar. Existem pessoas sim, que perderam a esperança. Existem pessoas sim, que deixaram de estar afeiçoadas ao seu Senhor, ao seu Criador. Mas o que Paulo traz aqui não é a questão do desespero, não é a questão. Ele traz aqui a resposta, a solução. E Paulo diz que a solução não tem a ver com autoajuda. A solução tem a ver com o Salvador. A solução não tem a ver com autoajuda. Não tem a ver sobre repetirmos frases de impacto. Não tem a ver sobre abrir a nossa Bíblia no Salmo 91 e ficar repetindo aquele salmo o dia inteiro, esperando alcançar de Deus uma graça. A solução que eu e você precisamos, nós já recebemos, que foi um Salvador. Nós temos um Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o primogênito, o unigênito do Pai. Irmãos, quer falar de generosidade? Se nós quisermos falar de generosidade, se nós quisermos falar de oferta, se nós quisermos falar de primícias, nós temos que olhar para o nosso Criador. Ele entregou o primeiro, primícias. Ele deu tudo o que ele tinha de melhor, oferta. Generosidade. Se nós quisermos falar sobre missão, nós vamos olhar para o nosso Deus Pai e dizer, Ele enviou a Jesus. Jesus é o primeiro missionário da história. Jesus é o primeiro missionário que eu e você conhecemos, que veio ao mundo por 3 anos numa missão que não era secreta. Ele disse, eu vim para morrer. Eu vim, mas eu voltarei. Esse Jesus, esse ministério do Espírito, essa solução que já foi entregue. Por isso eu digo, se você está aqui nessa noite e você perdeu a esperança, você está cansado de esperar pelas respostas das suas orações, se você ama a Deus, mas segue tendo um relacionamento defeituoso com o teu Criador, se você ainda vive dentro dessa nuvem de depressão, essa nuvem escura, se você não consegue parar de pecar, se você está se sentindo fraco, desanimado, a solução é um Salvador para a sua vida. Porque um dia eu já estive nesse lugar e eu procurei a solução em tantos lugares, meus irmãos, mas eu só encontrei a solução para as minhas demandas
para o meu desespero, quando eu encontrei o meu Salvador. Quando alguém me disse que existia um homem que era o Filho de Deus, que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia, que me amava incondicionalmente, que perdoava todos os meus pecados, que me dava uma chance de começar de novo, esse dilema na minha vida foi resolvido. Porque agora eu sei que nenhuma condenação há sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida me garante esta condição. Me garante esta condição de ser salvo. Eu fui livre da lei, do pecado e da morte. E agora eu estou reposicionada na vida eterna. Isso é para mim, isso é para você. E agora vem Jesus, vem o Messias, a resposta para o desespero da humanidade. Vem Jesus, o Messias, agora, de braços abertos. Sabe, irmãos, a cruz, ela comunica muitas coisas. Ela é instrumento de morte. Ela é instrumento de morte. Ela aponta para um relacionamento na vertical de Deus, do homem com Deus para cima, e do homem com outros seres humanos, né? Na horizontal. Mas a cruz, ela também sinaliza que Jesus, Ele está de braços abertos para mim e para você, a qualquer tempo, em todo tempo, no dia bom e no dia mau. No dia que nós conseguimos orar e adorar, Ele está ali de braços abertos para nós. Mas no dia da adversidade, onde a gente não consegue dizer uma única palavra na presença de Deus, Ele também está ali de braços abertos para mim e para você, dizendo: vem, vem filho, vem, vem, porque eu estou aqui para você. Esse é um ministério do Espírito na minha e na tua vida. E agora esse Jesus maravilhoso, Salvador, amado, Cristo, Ele traz a revelação de Deus como um pai. Não como um carrasco que pune, mas como um pai que ama. Jesus, Ele traz a revelação de Deus como pai, reconciliando a mim e a você, nos reconciliando com o nosso Pai, através da obra da cruz. Ele abre um novo e vivo caminho. Agora nós podemos nos achegar de novo diante de Deus, diante do nosso Pai. Sabe o que é isso? Será, igreja, que nós temos essa consciência deste benefício que nos foi concedido? Homens e mulheres pecadores poderem agora, novamente, no nome de Jesus Cristo, do Messias, se achegarem de novo na presença do seu Pai. Alguém aqui já brigou com o pai biológico alguma vez? Quem brigou com o pai biológico consegue ter esse alcance de entendimento. Porque a gente pode até brigar com o pai, e a gente pode até achar que tem razão, não é assim? Porque a gente sempre tem razão, né? A gente sempre tem razão. Nosso orgulho nunca vai nos dizer que nós estamos errados. Nós sempre temos razão. E por mais que o nosso pai tenha nos ferido, nos ofendido, nós tenhamos ficado anos sem falar com o nosso pai, e de repente alguém vem, né, Andressa? Né, Andressa? Alguém vem e promove esse encontro com o nosso pai. A Andressa tem um testemunho tão lindo, a mãe da Alice, daquela fufuncha aqui de vermelho. Ela tem um testemunho tão lindo. Ela estava há anos sem ter relacionamento com o seu pai biológico. E um dia, ela entendeu que ela precisava voltar para esse lugar. Mas ela por si só, ela não tinha como se achegar de novo no pai dela. E foi necessário que uma tia fizesse essa ponte, sabe? De marcar esse encontro, de fazer com que eles se reencontrassem, né, dessa. E foi lindo o testemunho. Um dia ela vai contar aqui pra gente.
do que Deus fez na vida dela e na vida do pai dela, da restauração da paternidade, do favor do Senhor sobre a vida deles, e logo em seguida o pai dela veio a falecer. Mas essa relação estava restaurada, porque alguém se colocou nesse lugar de dizer assim: não, eu vou te ajudar a voltar a falar com teu pai. Foi o que Jesus fez por mim e por você. Nós estávamos brigados com Deus por causa da nossa rebelião, irmãos. E Jesus disse: ô meu irmão, deixa, eu vou falar com o pai. Deixa que eu falo com ele, e vai dar tudo certo. Jesus abriu esse caminho para mim e para você, porque Ele é santo. E agora nós estamos na terra abrindo esse caminho para outros homens e mulheres de Deus que têm vivido nas sombras, na escuridão, que não tem vida, que não conseguem parar de pecar, que não encontram o caminho, que não tem mais esperança. Pessoas com pensamentos suicidas, pessoas que matam, que depois tiram a própria vida, vidas que são ceifadas todos os dias. Quantas pessoas têm ido todos os dias para a eternidade sem Jesus, sendo que Ele já veio, já fez todo o trabalho, já fez a obra, está tudo pronto, o ministério do Espírito estabelecido. Irmãos, nós como igreja, nós precisamos entrar nesse rio, desse entendimento acerca de quem é o Espírito Santo, queridos. Ele não é só o consolador do dia mau, não, Ele é o intercessor, quando nos faltam palavras para nos achegarmos diante de Deus. Eu pergunto para você, seja honesto comigo, quando você está doente, você consegue orar? Quem aqui consegue levantar um clamor quando está com 39 de febre, com dor em todo o corpo? Quem consegue? Eu não consigo. Não tem como. Não tem como. E nós já vamos encerrar. Eu vou pedir para o pessoal do louvor vir. Aleluia. Capítulo 8 ainda. No verso 24 diz assim, ouça isso: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esperança fala de futuro. A nossa salvação, ela aconteceu exatamente aqui nesse lugar. Na esperança é que nós fomos salvos. Esperança de uma vida melhor, de uma vida futura melhor, a esperança de um reino futuro, a esperança de que tudo aquilo que o Senhor Jesus prometeu que fará, esperança dos dias que virão, esperança de uma nova Jerusalém que vai descer do céu, a esperança de nós não termos mais dor, de que não haverá mais choro, de que não haverá tristeza, de que não haverá morte. É nessa esperança que eu e vocês fomos salvos. Só que esperança que eu vejo não é esperança. Esperança é o que eu não vejo. E é por isso que o Espírito Santo manda dizer: ei, se você perdeu a esperança, comece a prestar atenção naquilo que você não vê. O nosso foco precisa ser aquilo que nós não vemos, mas aquilo que já foi prometido. Esperança para nós cristãos, ela fala de futuro. Nos dias atuais, os dias que nós estamos vivendo, irmãos, de fato está difícil ter esperança no governo humano. Está difícil muitas vezes termos esperança em outras pessoas, acreditarmos em tantas coisas. Mas nós, que vivemos no Espírito, que vivemos pelo ministério do Espírito, essa esperança, ela se renova todos os dias na minha e na tua vida.
porque com paciência nós vamos aguardar, ainda que nós estejamos cansados de esperar, ainda que nós estejamos fatigados, ainda que as lutas, as injustiças, as tragédias batam a nossa porta, mas a esperança, ela continua, e nós vamos sim continuar esperando com paciência, que é um dom não, que é uma virtude. Paciência. Me fugiu a palavra dos 9 frutos do Espírito. Obrigada, Carla. Paciência é um fruto do Espírito. E se tem uma coisa que nós temos perdido, é esse fruto, a paciência, porque tudo tem que ser a toque de caixa na nossa vida. A gente está ali no celular, se demora um pouquinho para baixar uma coisa, um download, a gente já quer jogar o telefone contra a parede. Se a gente vai num fast food, demorou um pouquinho para atender, meu Deus, a gente já começa a brigar com a atendente. A gente não tem mais paciência de esperar. Paciência, esperança, isso precisa caminhar junto. Na minha vida, na tua vida, nós que vivemos pelo Espírito. Porque quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos seres do céu e não da terra. E essa é a nossa luta interna diária. O homem, gênero humano, né? Homem do céu versus homem da terra. O homem da terra que fica falando: isso aí não tem jeito, isso aí não vai dar certo, está perdendo seu tempo, que nos rouba a esperança. E o homem do céu que olha ao redor e diz: ainda que tudo se corrompa ao meu redor, eu tenho uma esperança. Ainda que esse corpo se corrompa, ainda que essa carne adoeça, ainda que tudo aquilo que eu depositei a minha confiança na terra pereça, a minha esperança está no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E olha o que mais Paulo fala acerca do Espírito. Ele também diz assim, verso 26: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Por quê? Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Lembra do que eu falei no início? Jesus Cristo é o modelo correto. Foi para isso que nós fomos predestinados pelo Senhor, para nos tornarmos como Jesus. Só que o Espírito Santo conhece o meu coração, conhece a minha vida, a tua vida. E Ele sabe quando nós não temos condições de dobrar o nosso joelho e orar, quando nós não temos condições de pegar a nossa Bíblia, o nosso caderno e fazermos o nosso devocional. Ele sabe, Ele não é o acusador. Acusador é Satanás. Quem nos acusa é o diabo. O Espírito, Ele nos ajuda, Ele nos ampara. Nos dias de fraqueza, Ele vem justamente para mostrar que quem é poderoso aqui não sou eu, não é você, mas é o Senhor. E a Bíblia diz, o Senhor diz: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E é o que Paulo declara: quando eu estou fraco, é que eu estou forte, porque essa força vem do céu, não está na terra. Ela vem do Todo-Poderoso, não é de mim que nada posso. Fraqueza aqui fala sobre as nossas debilidades humanas, sobre as nossas dificuldades, irmãos. E isso nós temos dito desde o primeiro dia desse ministério. Não é pecado ser humano, não há problema em ser humano. Pecado é querer ser Deus diante das pessoas, é querer demonstrar aquilo que nós não somos capazes de ser pela nossa força. Isso é pecado, isso é religiosidade. Isso é religiosidade, irmãos. E o Espírito Santo, Ele está ali, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que quer dizer isso? Quando eu não encontro as palavras, quando eu nem tenho mais as palavras, quando a tristeza é tão grande, quando a dor é tão profunda, quando os traumas foram tão pesados,
nós não temos palavras. E nós nos achegamos diante do Senhor e nos sentamos ali numa cadeira qualquer, num lugar qualquer, e nós só dizemos assim: Senhor, eu não consigo. O problema é que a gente não diz que não consegue. A gente quer pagar de bom religioso. Sabe, irmãos, agora essa semana que passou, fizeram 6 meses que a nossa mãe partiu. Eu sempre digo, eu não perdi a mãe porque eu sei para onde ela foi. E como é difícil ter que enfrentar o luto, irmãos. Como é difícil enfrentar o luto, porque, né, Vânia, nós não fomos feitos para morrer. Foi a rebelião que trouxe a morte, irmãos, para a gente. Nós não fomos feitos para enfrentar. O nosso emocional não é feito para enfrentar esse tipo de situação, mas com o passar do tempo a gente acaba tendo que enfrentar, porque nós temos que nos levantar e da nossa fraqueza tirar força, como diz o apóstolo Paulo. Esses são os verdadeiros heróis da fé. Não são aqueles que estão nos púlpitos brilhando, não. Os verdadeiros heróis da fé são aqueles que da sua fraqueza tiram força para outros. Os verdadeiros heróis da fé são aqueles que da sua pobreza enriquecem a muitos com o que tem, com o pouco que tem. Esses são os verdadeiros heróis da fé. Se você quer ser um herói da fé nessa geração, deixa o Senhor tirar a força da tua fraqueza, para que outros sejam abençoados. E o luto nada mais não é sobre a falta daquela pessoa na nossa vida. Nós sabemos onde as pessoas estão. A questão é que agora nós não temos mais aquele lugar que nós tínhamos na vida daquela pessoa. E é por isso que a gente sofre. Quem sou eu agora? Não é sobre quem partiu, é sobre quem ficou. Quem sou eu agora sem a minha mãe? O que eu faço agora sem ela? Para onde eu corro? Para quem eu falo? Quem eu vou levar no supermercado agora? Quem a gente vai levar, Júlia, na feira do sapato? Nós perdemos esse lugar. E é difícil nós lidarmos com essas coisas, porque isso dói. E sabe, irmãos, durante 6 meses eu fiquei ali tentando entender, e aceitar, e reconhecer, e conversar aqui, e perguntar ali, e ler. Mas a dor estava ali. E como que a gente, com dor, vai conseguir orar? Fala para mim. E talvez agora você está pensando: eu vou embora dessa igreja porque essa pastora estava 6 meses sem orar. Eu só conseguia chegar para o Senhor e dizer assim: Senhor, eu não consigo orar. Eu não consigo ler. Eu não consigo fazer um devocional decente. Eu não consigo. Porque a minha humanidade, ela foi ferida. Aí veio o diagnóstico do câncer. E como que a gente lida com essas coisas? Tudo ao mesmo tempo. Eu ainda perguntei: puxa vida, Senhor, que intensivo. Irmãos, desde o dia que o Flávio e eu nos convertemos, a nossa conversão tem sido a ferro e fogo. É mergulhados na mirra ardente mesmo. E eu falo isso para a glória de Jesus, cara. Mas sabe, Roberto, a gente está aqui. E da nossa fraqueza, o Senhor tirou força. Até que um dia, na semana passada, eu estava em casa arrumando as coisas, porque eu gosto de arrumar as coisas. Às vezes eu tiro do lugar para arrumar depois. Eu vou largando assim, só para ter o que juntar depois e botar em ordem. Eu gosto de mexer nas minhas coisas. Aí tem épocas que eu tiro, boto numa caixa, pego outras, depois eu vou lá igual criança, troco os brinquedos, né? Quando enjoo. Tiro umas quinquilharias, boto na caixa, boto lá.
E eu estava arrumando as minhas coisas e eu achei uma foto da nossa família. Meu pai e a minha mãe sentados no sofá, assim, Fábio. Que nem aquelas fotos antigas, sabe? E na parte de trás estávamos eu e o Flávio, a minha irmã e o meu cunhado, e o meu irmão com a ex-esposa dele. E quando eu olhei aquela foto, eu senti um golpe tão grande na minha alma. Eu senti um golpe. É como se algo tivesse atravessado a minha alma. É como se algo tivesse rasgado a minha alma, me rasgado no meio. E a única coisa que eu conseguia fazer era gemer e chorar. E aquilo foi por horas. E eu achei que eu ia morrer. Eu digo, o câncer não vai me matar, eu vou morrer chorando, Maurício. Isso é só o que me falta agora. E quando aquilo passou, que eu me levantei daquele lugar, e enquanto eu estava ali, um filme começou a passar na minha cabeça. E sabe, o mais interessante de tudo é que não vinha nenhuma cena ruim da minha vida. O Espírito Santo foi me trazendo somente as coisas boas que nós vivemos em família, dos nossos sábados. Meu dia preferido da semana, irmão, é sábado. Eu podia ser adventista, na boa. Sério, na boa. É o meu dia preferido da semana. É diferente quando amanhece o sábado. Não sei, para mim tem uma cara diferente o dia de sábado. Porque eu acho que era o dia que estava todo mundo em casa quando a gente era adolescente. E aí era o dia de limpar a casa para a mãe. E aí eu limpava a casa, eu fazia comida, preparava alguma coisa para a noite. Daí eu já namorava o Flávio, eu ficava esperando, à noite ele ia lá para casa. O meu irmão estava em casa, a avó estava em casa, a gente estava junto. E a gente fazia aquela comida e colocava a caixa de som, Leandro, assim, ó, na janela da casa, assim, e ficava ouvindo as músicas da nossa época, né, da nossa geração. Pink Floyd, Queima Jesus. E ali a gente ficava ouvindo música. Daqui a pouco meu pai vinha e me tirava para dançar e a gente dançava junto. Sabe, todas essas coisas começaram a vir na minha mente. E eu comecei a lembrar, e daqui a um pouco aquela dor, aquilo que estava atravessando a minha alma, aquilo foi se transformando em gratidão. Aquilo foi descendo na minha vida como um bálsamo. De verdade, irmãos, como um remédio que desce do céu. Porque naquele exato momento eu entendi que o Espírito Santo estava intercedendo por mim, porque eu não sabia como orar. Não haviam palavras. Quando fala que é com gemidos inexprimíveis, Ina, é o grito do nosso coração. Até os suspiros que a gente às vezes dá a glória assim, a gente não tem palavra, mas o Espírito Santo intercede bem aí. É uma intercessão do Espírito. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, não se preocupe em tecer lindas orações diante de Deus quando a sua alma estiver doente, quando você não está conseguindo parar de pecar. Não se preocupe em fazer um culto para Deus quando você está numa nuvem escura de depressão. Não se preocupe em querer fazer coisas para Deus quando você não está bem. Sabe o que você faz? Senta em algum lugar e deixa o Espírito interceder por você. Você vai experimentar a cura de Deus sobre a sua vida. Você vai experimentar libertação. Porque esse ministério na minha e na tua vida é um ministério de transformação, que traz vida, liberdade, relacionamento correto com Deus, que nos dá dons e poder como igreja. Ouça, dons e poder como igreja. É o mesmo Espírito que revela ao pecador que ainda não se arrependeu quem é Cristo Jesus, que revela a respeito do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Aleluia. A salvação, meus irmãos, é uma realidade que se compreende na esperança, não no intelecto. Não é algo imediato. Aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, agora eu sou salvo, eu já experimentei tudo. Não. Não.
é na esperança. É na esperança das promessas que ainda vão se cumprir na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Nós somos chamados a confiar nestas promessas divinas de um futuro glorioso, mesmo diante das dificuldades e incertezas do tempo presente. São muitas incertezas e dificuldades no tempo presente, mas nós somos chamados a confiar nessas promessas. Se em algum momento nós nos cansamos de esperar, você que se cansou de esperar, você que não tem visto as suas orações atendidas nesse tempo, eu quero dizer para você que o Espírito Santo está do teu lado, está do meu lado quando eu me canso. O Espírito Santo, ele se destaca aqui como meu e teu intercessor. Especialmente naqueles dias em que nós não temos palavras. Os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo por mim e por você fala de profundidade, de intensidade, de um Deus que sabe das minhas necessidades e das tuas necessidades, que nós não sabemos, Ele sabe. E é por isso que às vezes nós passamos pelo que passamos, para a gente ficar quietinho um pouco e deixar que Ele ore por nós. Às vezes a gente passa por dor, dificuldades, não estou conseguindo nem orar. É verdade, é Deus está permitindo para você ficar quieto, irmão, para você parar de falar um pouco e deixa que Ele fala por você. Ele é que sabe o que eu e você precisamos. Ele só quer que você fique ali assim, ó, coloca um louvor. Sabe que horas o Senhor me deu essa palavra hoje de manhã? Quando eu estava estendendo os meus panos de prato. Está entendendo? Que quem é do Espírito é do Espírito, e Ele vai falar com você nos seus afazeres. Sabe, o Senhor quer derrubar esse muro de religiosidade que tem nos separado do Espírito dEle. Você sabia que a pessoa mais desprezada na igreja é o Espírito Santo? É a pessoa mais desprezada no nosso meio, deveria ser a mais exaltada, porque o Espírito Santo, ouça o que eu vou dizer para você, Ele é a autoridade suprema nesse lugar. Porque o nosso Deus e Pai está no céu, e do lado dele Jesus Cristo, e quem ficou na terra foi o Espírito, a autoridade suprema nesse ambiente, para curar, para libertar, para interceder, para nos dar força, suporte. É Ele, irmãos. Talvez seja um tempo que você precisa sentir essa dor que atravessa a sua alma, para que você seja curado. E essa semana, sabe, para os irmãos que já sabem, eu quero contar para vocês que têm orado e agradecer muito mesmo, igreja, pela oração dos irmãos pela minha vida. Essa semana eu voltei no médico com os meus exames, né? Fui lá para ver que tratamento ia fazer, não ia fazer e tal. E o médico olhou e não falava coisa com coisa. E eu tentando entender, daí ele me mandou para uma outra sala com outra médica. E ela disse, não, agora a senhora vai ter que fazer um tratamento aqui de uns 2 meses. Porque esse tipo de tumor que a senhora tem, com esse tratamento, ele vai diminuir bastante. E normalmente ele desaparece sem precisar de cirurgia. Aleluia. Sabe, às vezes essa dor que atravessa a nossa alma, é ela que nos traz cura. Em nenhum momento, eu vou ser sincera com vocês, em nenhum momento eu fui para Deus dizer, Senhor, o que está acontecendo comigo, o que é isso? Não, irmãos, eu aceitei de bom grado. E a primeira palavra que me veio quando eu recebi o diagnóstico foi, se eu recebi o bem de Deus, por que eu não vou receber o mal também? Mal aos olhos dos homens, e Deus sabe o que Ele faz, porque ali Deus encontrou uma forma de calar minha boca.
E a única coisa que eu dizia para o Senhor todas as noites, quando eu encostava minha cabeça no travesseiro, Ali, eu dizia assim: Senhor, eu não consigo nem orar. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não, seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, eu não estou orando, mas os meus irmãos estão orando por mim. A igreja está orando por mim. Ah, irmãos, eu saí daquele consultório assim, trivalentona. Porque a minha preocupação não era nem ficar careca, era ficar sem sobrancelha. Imagina uma pessoa como eu sem sobrancelha. E no domingo passado, eu quero testemunhar isso agora. A Vita veio e ela disse: pastora, o Senhor mandou te entregar uma coisa. Olha como Deus faz. E o Senhor mandou te dizer algo. E Ele diz assim: por que tu fica dizendo que tu vai ficar careca? Tu não vai ficar careca. Lembra, Vita? E ela tinha uma coisinha na mão. Ela disse: o Senhor mandou te entregar isso. E quando ela abriu a mão, tinha uma presilha de cabelo, uma borboleta dourada. E sabe, irmãos, aqueles mistérios que a gente tem com Deus não é sobre misticismo, mas cada um tem uma maneira de comunicar com Deus, de falar com o Senhor. E sempre que eu estou com alguma situação que me causa tristeza, que me desanima, eu sempre gostei de borboleta. Quem aqui caçava borboleta quando era criança nas flores? Ah, só os mais velhos sabem disso, né? Que a gente ia, esperava ela pousar e pá, peguei. E aí depois a gente soltava. E eu sempre gostei de flor, comê-las de preferência, e de borboleta. E a nossa casa sempre teve jardim. A minha mãe sempre gostou muito de flores. Então o nosso jardim sempre tinha muitas flores. Tinha abelha, tinha borboleta, tinha tudo quanto era bicho ali. Até uma cobra uma vez eu vi. Eu pegava as pétalas das flores, arrancava e colava para fazer unha. Quem nunca fez isso? Quem fazia? Fafá. Fala, gente, né, Adri? Hein, gurias? A gente fazia unha com pétalas de flor. A gente sempre tem uma relação boa com a natureza. E as borboletas sempre foram algo que eu admirei, pela forma como uma borboleta ela é formada. É na dor. E quando ela sai daquele casulo, ai meu Deus, é uma lagarta feiosa, gente. Ela vira aquele bichinho incrível de diferentes cores. E quando a Vita me entregou aquela borboleta, ela diz: o Senhor diz que tu não vai ficar careca. Eu guardei aquela borboleta e eu disse: ah, Senhor, só eu e tu sabemos do que se trata esse negócio aqui. Agora eu estou contando, mas ninguém sabia. Então, Vita, eu quero testificar que o que tu trouxe foi da parte do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. Nunca mais se intimide. Nunca mais se intimide. Quando o Senhor te disser, diga isso, diga aquilo, não se intimida. Amém, Vita? E ela orou por mim. E eu fiquei pensando, glória a Deus. Ela não se intimidou pelo fato de eu ser, no título, uma pastora. Muito pelo contrário. Ela orou com uma irmã em Cristo que precisava dela naquele momento. E eu estou lá com a minha borboleta, esperando passar o calor para fazer um penteado com ela. Glória ao nome de Jesus. Mas foi nesse momento de fraqueza, onde eu não conseguia orar, que o Espírito Santo intercedeu por mim. E é nesse Espírito que eu gostaria de convidar você para ficar de pé, para nós orarmos nessa noite. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Eu não quero classificar as coisas, como eu falei no início, que esse culto ele era para aquelas pessoas, né? Que era direcionado especialmente para aquelas pessoas. Mas eu quero que você seja muito livre para sair do seu lugar e vir aqui na frente. Porque o Espírito Santo ele quer interceder por você. Sabe, nos próximos dias, só vai para a presença dele e fica quietinho. Nós achamos que sabemos, queridos, o que nós precisamos. A gente pensa que sabe. A gente pensa que sabe. A gente pensa que sabe, mas é Ele que sabe tudo. É isso, Jefferson. Toma o teu leito e anda, meu irmão.
os teus pecados são perdoados. O Senhor tem uma vida nova para ti, para Janice, para tua casa. Eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente, sim. Você não precisa dizer, eu sou aquela pessoa que vive na nuvem da depressão. Eu sou aquela pessoa que não consegue parar de pecar. Eu sou aquela pessoa que não consegue ter um relacionamento alinhado com Deus. Eu sou aquela pessoa que não consegue calar a boca um minuto. E agora nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos adorar ao nosso Supremo Senhor e Salvador, o Deus, o Todo-Poderoso. Eu vou ensinar você uma coisa, se você não sabe. Ou melhor, eu acho que eu vou orientar você. No momento em que nós estivermos na adoração, e isso é para todos os domingos, meus irmãos, só adora a Deus. Não fica fazendo orações e dizendo o que Deus tem que fazer, como Ele tem que vir. Só fecha os teus olhos e adora. Canta as canções, ore em línguas, deixa o Espírito orar por você. Você não precisa fazer papel de Deus aqui na frente dos irmãos. Nós somos seres humanos e nós precisamos dEle. Nós precisamos dEle. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Porque sabe, um homem e uma mulher de Deus, que se diz um homem e uma mulher de Deus, que é salvo e que não tem relacionamento com o Espírito Santo do teu Salvador, tem alguma coisa errada conosco. Igreja, nós precisamos voltar a nos relacionar com o Espírito Santo. Alguém aqui nessa noite, ouça o que eu vou dizer. Alguém aqui nessa noite que gostaria de experimentar a salvação, entregando a sua vida para Jesus. Se você está aqui e você não entregou ainda a sua vida para Jesus, hoje é a sua noite. Se você está aqui, vem aqui que nós queremos orar com você, para que o Senhor comece uma nova história, comece a esse trabalhar no teu interior. Não deixa mais o tempo passar, por favor. Cada dia que passa é um dia perdido. Se você está aqui, vem aqui, nós queremos orar contigo. Talvez você esteja aqui, você se afastou dos caminhos do Senhor e você deseja se reconciliar com o teu Criador. Vem aqui, nós queremos orar com você. Sai do teu lugar e vem correndo para cá, porque o culto já vai terminar, mas a unção de Deus, ela vai acompanhar você para sua casa, em nome de Jesus. O Senhor Jesus abriu esse caminho. Se você continua brigado com o seu pai, o seu Criador, vem aqui. Se você está brigado com o teu Criador, o caminho já foi aberto. É hora de voltar para Ele. É hora de voltar para casa. É hora de voltar para o Senhor. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Se você está aqui, levanta as suas mãos como sinal de rendição e diga: Senhor, eu me rendo, sabe? Eu me rendo, porque, Senhor, eu achei que eu sabia grande coisa, mas eu nem sequer sei orar como convém. Eu nem sequer sei orar pelas minhas necessidades. Mas, amado Espírito Santo, eu me rendo ao teu poder, à tua soberania nesse ambiente. Tu és a autoridade soberana neste lugar, e eu me rendo a ti, amado Espírito Santo, para que tu venhas e intercedas em favor da minha vida, naquilo que eu preciso ser transformado, nas áreas da minha vida que precisam ser redirecionadas por Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, me põe no trilho de novo, me põe nos trilhos, me põe no prumo.